Ah, bom, é um prazer estarmos aqui reunidos. Desta vez não vai ser apenas uma palestrante, né? Ou vamos conversar entre eu e a Chuí sobre encarnação e desencarnação. É um tema muito longo, né? Isso dá conversa para um ano inteiro cada um dos temas. Nós vamos procurar sintetizar e ir em pontos bem importantes e questionáveis, mais simples também, que possa ficar bem claro para todos. Então, o que nós fizemos, já que resolvemos fazer em conjunto esta conversa? Fizemos perguntas e fizemos as escolhas, né? Então eu vou falar sobre desencarnação e a Chuí sobre encarnação. Vamos começar contigo, né? Já vamos encarnar primeiro para depois desencarnar. Tá? Então, como a Janine falou, né? Então, uma pergunta assim que muita gente se faz e muitas pessoas fazem, né? Por que motivo, né, eu devo encarnar? Por que motivo, né, eu tenho que retornar em outro corpo? Porque o espírito é o mesmo, como a gente sabe. Então, entre alguns motivos, eu vou citar os principais, né? Então, um dos motivos principais é a gente esquecer do nosso passado, a importância de esquecer do nosso passado. E esquecer o que a gente fez, as coisas erradas, as más condutas, as más escolhas, né? E também esquecer o que fizeram para nós, que também é importante, né? Para que a gente não tenha já um pré-julgamento daquelas pessoas, daqueles espíritos que também estão vindo, né, junto conosco, para que a gente possa fazer esse ajuste. Pode ter um copinho de água para nós? Estamos em família aqui, isso. Então é um filmando, o outro conversando. Isso, né? Então, isso levanta, então, essa oportunidade que é a encarnação, o retorno, né? E aí se pergunta assim, mas quais os tipos de encarnação? Porque se a gente for parar para pensar, né, há encarnações em que a gente consegue entender e identificar a justiça de Deus. A outra é a benevolência de Deus, né? Como assim? Então, através das provas, dos aprendizados que nós temos que ter, né? Mas, dá um exemplo, a humildade, a pobreza, a riqueza, né? Então são provas que que tem por finalidade o nosso entendimento, a nossa evolução, o nosso progresso e fazer com que, através destas provas, também nós possamos espiar. Espiar o que é? A palavra, sim, é meio assustadora, mas a expiação nada mais é que o reencontro conosco mesmo, com aqueles a quem nós prejudicamos, as más escolhas, os maus caminhos, as más tendências, né? E claro que sempre, né, vão ser os nossos mais próximos, né? Aqueles a quem a gente, né, tem compromisso direto, né? O que mais que nós podemos falar sobre a encarnação? Existem determinismos, né, na nossa encarnação. Como é que funciona isso? Então, um amigo espiritual falou que existe um trilho e que o trem tem que andar em cima do trilho. Ou seja, sim, existem algumas coisas que são ajustadas, mas a trilha que nós vamos tomar, os caminhos que nós vamos tomar, as escolhas que nós vamos fazer, isso pode influenciar. Tu dizes que não há um fatalismo, exato, né, nas escolhas. Né? Isso. Existe uma linha tênue de escolhas, mas isso. O resto nós acrescentamos ou acrescentamos ou retiramos. Ou retiramos, né, da nossa caminhada.
Por isso a importância de entender, né, quem nós somos, o que estamos fazendo, o porquê que estamos aqui, né? Então todas essas perguntas, elas são cabíveis e são importantes para nós. Também se diz assim, por exemplo, a irmã Dulce, né? A irmã Dulce, a irmã Teresa de Calcutá, né? Chico Xavier, nós temos vários, né? João Paulo II, né? O Papa, né? Dizem que eles são completistas. Então, o que é uma pessoa completista? É aquela que conseguiu, né? Tirar uma nota satisfatória, conseguiu realizar, né? Aquilo a que ela veio, a que ela se propôs, aquilo que foi combinado, né? Então, a encarnação, ela é uma grande oportunidade. Ela é, e dizem também os espíritos que nós estamos vivendo o melhor momento nosso. E a gente acredita nisso, né? Então, o recado, a grande dica, aproveite a sua encarnação. Entenda o porquê. Abra os olhos, abra o entendimento, né? Para se entender, se compreender e entender o que acontece ao redor. Muitas vezes a gente vê as pessoas, muitas pessoas hoje, né, que estão com câncer, a gente vê muitas manifestações na internet, onde as pessoas mostram o seu dia a dia, o seu tratamento e como que elas estão levando isso de uma maneira mais positiva, entendendo que aquilo ali é uma circunstância, é um momento, é uma caminhada, é um aprendizado. Então, as pessoas, os espíritos, nós, os espíritos encarnados, estamos começando a entender de uma outra maneira, buscando a consolação, a resignação, o entendimento. Então, eu vejo assim como um ótimo caminho esse. Uma coisa interessante, está falando aí, falou, né, citou a irmã Dulce, o Chico, a Teresa de Calcutá, e outros não tão, né, conhecidos, que estão no anonimato, mas também são pessoas que vêm com grandes funções. Às vezes há questionamento, poxa vida, mas se é uma pessoa que está fazendo tanto, por que tanta doença, por que tantos problemas, né? O Chico com aquele problema da visão, a irmã Dulce com o problema do pulmão, será que elas mereciam, né? Ou eles mereciam isso? Então os irmãos nos dizem que muitas vezes esses espíritos não necessariamente precisariam passar por esse sofrimento, mas eles vêm com esse sofrimento, essas dificuldades físicas principalmente, que é para nos mostrar que não existe barreira para fazer o bem. Né? Porque senão poderíamos dizer assim, mas é saudável, é perfeito, ele é fácil fazer isso. Né? Eu que tenho dificuldade não consigo. Né? Então eles vêm com essa dificuldade exatamente para mostrar, mesmo com dificuldade, é possível fazer as coisas, né? Do bem, na própria evolução, dar exemplo, se sacrificar, né? A própria irmã Dulce, né? Quanto sacrifício fez. Né? E também queria falar, assim, deixar também uma observação de que os nossos filhos, né? Aquelas crianças que chegam para nós, né? Nossos netos, filhos, sobrinhos, seja o que for, né? Que passam por nós, né? São espíritos milenares, né? São espíritos que estão encarnando, que estão começando. Então, se a gente conseguir enxergar eles de uma maneira diferente, isso vai ajudar na educação, isso vai ajudar no tratamento, isso vai ajudar a nos reformularmos, né? A buscarmos o nosso melhoramento, para que a gente deixe o exemplo para eles, né? Desses sentimentos, dessas informações que são fundamentais, né? Então agora eu passo para ti conversar. Morrer dói? Ai, não sei. E agora? É uma pergunta que é bastante feita, por isso que eu anotei aqui. Muitas pessoas dizem que têm medo de morrer, que não sabem como é do outro lado, não sabem a que vão se deparar, por mais que acredite, né, que a vida continua. Mas muitos perguntam, morrer dói? Né?
E os espíritos nos dizem que na grande maioria não dói, né? E a gente experimenta, de certa forma, todos os dias o morrer, né? Porque o que é o morrer? É o espírito que sai do corpo, abandonando o corpo, não precisando mais dele e se liberta. À noite, quando dormimos, também morremos, né? Nos libertamos do corpo e saímos. A única diferença é que seguimos ligados ao corpo e podemos voltar. Se o cordão de prata fosse cortado, teríamos morrido, né? Então eles nos dizem que o ato em si de morrer é uma libertação. E o que então diferencia uns dos outros? É o que leva à morte em si, a vida que aquela pessoa teve, a encarnação que ela teve, né? E o que determina essas dificuldades? Aquela pessoa que ficou muito tempo apegada à matéria, aos bens terrenos, àquilo que ele construiu. Às vezes nem é tanto posse financeira, às vezes é nome, né? Ser reconhecido na sociedade, ser aplaudido, ser famoso, né? Então não quer perder todos esses aplausos, né? Outro seria o excesso de apego à família. Não é que não tenhamos que amar a nossa família, mas temos que pensar que a nossa grande família é a família universal. Quantas existências já tivemos? Quantos pais, quantas mães, quantos filhos? Quem me garante que ao passar por alguém na rua, aquele alguém já não foi alguém tão próximo de mim, que eu amei, e que se libertou ou escolheu uma caminhada, um aprendizado novo, e que desta existência não precisa estar comigo, né? Quantas vezes o nosso familiar que dizemos, ai, a minha família é tudo, foi o nosso inimigo. Foi aquele a quem a gente prejudicou, causou danos, né? E os nossos amores estão por aí. Então a família nossa verdadeira é a família universal. E muitas pessoas são tão apegadas à genética, né? A sua família em primeiro lugar, que não querem se afastar. E sofrem, não querem deixar porque acham que são insubstituíveis, porque precisam estar ali, porque acham que só elas podem resolver os problemas. Se nós parar para pensar, isso é falta de fé. Porque se eu acredito que Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo provê e que está no comando de tudo, quem sou eu para achar que eu tenho a solução total para minha família? E que quando eu partir, Deus vai abandoná-los? Não vai, né? E sabendo que vamos continuar nessa família. Talvez de uma forma diferente, dependendo da nossa evolução, levar mais tempo para nos aproximar ou não, né? Mas não temos que ter esse apego excessivo de achar que somos os donos daquela família e que nós é que temos o poder de decisão. Todo mundo sabe caminhar sozinho. E às vezes até na falta de alguém, né, é que aprende realmente a caminhar. Né? O medo para morrer do desconhecido. E essa é uma bênção que nós temos, que é a doutrina espírita. Né? Este conhecimento constante, a leitura, a reflexão, essa fé raciocinada que nada abate a certeza, né, da continuidade da nossa existência, que do outro lado é quase que a mesma coisa, né, que vamos continuar dormindo, comendo, trabalhando, né, convivendo com as pessoas que já partiram, outros que já estavam na espiritualidade são nossos amores, apenas não nasceram nessa existência, estão lá nos aguardando. E a saudade deles também é tão grande quanto a nossa quando sairmos e ficarmos sentindo saudade dos que aqui ficaram, né? E um dos maiores pesos do partir, eu acredito que seja os sentimentos de culpa, de ódio, de vingança, como tu falou, né, dos completistas, né? Mesmo que tenhamos feito o que tínhamos que fazer, ao olhar para trás nós temos que ter a certeza que não estamos carregando
culpas, ressentimentos, mágoas, porque isso nos causa grande dor, grande sofrimento. Tanto que Jesus diz, né, antes de te dirigir a Deus, reconcilia-te com teu inimigo. Não carrega coisas que não te pertencem. Né? As coisas todas se resolvem a seu tempo. Aquilo que nos fizeram, temos que sempre pensar que são pessoas que também estão na nossa caminhada, que fazem parte da nossa caminhada, que estão caminhando, né, o seu caminhar, e que às vezes fazem coisas sem querer ou até querendo, né, mas que não nos cabe julgar, né, nem criticar, mas sim deixar as coisas passarem, aceitar. Né? Agora, falando sobre se morrer dói, o que eu pude dizer foi isto, mas e como acontece? Como acontece a morte? Existem vários tipos de morte, né? A gente diz que a morte em si é quando é cortado o cordão de prata que liga o nosso espírito ao nosso corpo físico. Um acidente violento de carro, seja lá o que for, há um rompimento, né, desse cordão, imediatamente acontece a morte. Doeu? Não sei. Vai depender da trajetória desta pessoa. Se estava tudo aquilo programado, se o plano espiritual é muito mais organizado, disciplinado que aqui, com certeza já estavam aguardando aquela pessoa ali. Já havia equipes de socorro, já existia o protetor, parentes, que estavam ali. Para nós é um choque, né? Um acidente grave, uma morte horrenda. Mas o espírito se liberta. E dependendo da compreensão ou dos merecimentos, aquilo imediatamente é sanado. E já que estamos aqui no Irmã Dulce, né, uma instituição de idosos, eu acho que é importante nós dizermos que às vezes colocamos, né, que acompanhar um idoso, um pai, uma mãe que está se exterminando em cima de uma cama, o quanto é sofrido, o quanto ele sofre, por que Deus não leva logo? Né? O quanto eu estou sofrendo, porque eu termino mobilizando a família, às vezes é um só, né? Essa família inteira é um só que se determina a cuidar e ajudar, e é desgastante, é verdade, mas este ser, este idoso, ele está enfraquecendo os laços corpóreos. Então, quando ele sai, diferente de um acidente em que o ser humano estava com todo o vigor, toda a energia, ele sai sutilmente, sem nenhum resquício, né? Evapora, né? Sem dor, sem sofrimento, sem grandes necessidades do plano espiritual de trabalhar em cima dessa separação, porque ele já foi ao longo de uma doença ou de um processo qualquer, já se desligando suavemente. Tanto que a gente tem vários depoimentos de idosos, né, que começam a ver um parente, ver o pai, ver a mãe, falou com alguém, e muitas vezes a família, por desconhecer, diz assim, está variando, né, já está dizendo bobagem. E não, na verdade já está vislumbrando o plano espiritual com muito mais certeza, né? Então, o desligamento há vários tipos, mas normalmente eles vão, né, desligando as pernas, o corpo, desmembrando, vamos assim, e por último, então, é cortado o cordão de prata e acolhido amorosamente por aqueles que amam aquele ser que está voltando para casa, porque ele não está partindo da terra, ele está voltando para casa para poder dar continuidade à sua evolução, refletir sobre o que fez, o que deixou de fazer, aonde tem que corrigir e se prontificar a seguir caminhando. Concorda? Concordo, sim. O Divaldo Pereira Franco, ele tem um poema que se chama Poema da Gratidão, né? De gratidão, que é bem conhecido nas redes aí.
E ele fala justamente disso, fala da encarnação e da desencarnação, né? Que tudo é este momento, é esta encarnação. Então ele fala lá do que não tem, né? O que não anda, na próxima andará. Aquele que é cego, na próxima enxergará. Aquele que não tem aonde morar, na próxima terá, né? Porque tudo é o momento, é o ensinamento, é o aproveitamento. Então, se a gente consegue entender isso, como a Janine falou, né? Essa doutrina esclarecedora que diz que é o momento, é a circunstância, é o ensinamento, é a evolução, né? A gente sabe que isso é temporário e que daqui a pouco mais, como ela mesma disse, se a gente conseguir entender isso com profundidade, né? A gente vai voar, né? Vai voar de uma forma, né? Mais leve, né? Menos comprometedora para a gente, para aqueles que ficam também. Muitos dizem assim, morreu como um passarinho, né? Está sorrindo. Quantos depoimentos, né? A gente diz assim, ó, eu fui no velório da senhorinha lá e ela estava sorrindo, com uma calma, com uma tranquilidade, e outros não, né? Relatam ao contrário. Então, quando a gente consegue colocar para dentro de nós essa verdade e entender, né, que tudo é um momento, mas que é um momento importantíssimo, que a gente não pode abrir mão, em hipótese alguma, por motivo algum, né, fica mais fácil. Então é isso, né? É uma pequena pincelada ou pinguinho, né, sobre encarnação e desencarnação. Eu espero que tenhamos sido úteis nas nossas colocações, que possa servir de reflexão, né, de aprendizado para todos nós, né, porque sabemos que quando falamos mensagens de amor, de carinho, falamos nas mensagens de Jesus, de Kardec, nós sabemos que não estamos falando só entre nós, né? Estamos falando para um grupo imenso de espíritos que também aproveitam esses momentos para refletir sobre o conteúdo feito. Eu desejo a todos muita paz, muita luz e que possamos constantemente estar refletindo sobre as nossas ações enquanto encarnados, para que desencarnados possamos usufruir das benesses todas dos aprendizados aqui. Fiquem em Deus.